Muito boa noite. A caminho das legislativas de 18 de maio estão hoje frente a frente Luís Montenegro, pela AD, e Pedro Nuno Santos, do PS. RTP, SIC e TVI definiram as regras para este debate. Cada tema dura 10 minutos. Os candidatos têm 3 minutos cada um para expor as ideias sem interrupções do adversário. O tempo restante é para a troca de argumentos. 14 meses depois, o reencontro é aqui na nova SBE, em Carcavelos. Editou o sorteio que comece Luís Montenegro e termine Pedro Nuno Santos. Muito boa noite. Bem-vindos. O apagão de segunda-feira expôs fragilidades graves na forma como o país reage a uma crise e, segundo a oposição, tornou evidente a incapacidade do governo em liderar e comunicar com clareza quando era mais necessário. Luís Montenegro, para que percebamos quais foram as suas prioridades, pergunto-lhe por que optou por não falar logo ao país na primeira hora e dar um primeiro sinal de que estava efetivamente ao comando. Bom, antes de mais, muito boa noite a todos, aos moderadores, ao Pedro Nuno Santos e às portuguesas e portugueses que nos acompanham a partir de casa. Nós, segunda-feira, vivemos um acontecimento absolutamente inédito e inesperado, com o qual nos fomos confrontando com coisas nunca antes vividas, nomeadamente dificuldade de comunicação. Nós não tínhamos energia elétrica em nenhuma casa e, portanto, não tínhamos a possibilidade de falar com as portuguesas e os portugueses pelo meio mais direto que era a televisão. Ora, há 3 dimensões que nos preocuparam desde a primeira hora. Em primeiro lugar, uma dimensão técnica. Nós estamos num domínio que exigia rapidamente uma abordagem técnica. Para quê? Para que fosse cortada a nossa ligação à Espanha, onde tinha ocorrido a origem do apagão. E, em segundo lugar, tomarem-se as medidas para, o mais rápido possível, se poder reiniciar a produção e distribuição de energia em Portugal. Uma segunda linha de garantir os serviços essenciais. Não nos podemos esquecer que, sem energia elétrica, ficam em causa infraestruturas críticas. Hospitais, as próprias comunicações, várias entidades que dependem de consumo de energia. Era preciso ativar planos de emergência, planos de contingência e colocar todo o sistema a funcionar para não deixar que nada disso fosse colocado em causa, e isso resultou tanto que nós tivemos 0 mortes na sequência direta da falta de fornecimento de energia elétrica, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, em Espanha. E, em terceiro lugar, uma outra dimensão, a dimensão da comunicação. Nós tivemos a ocasião, logo na primeira hora, de fazer uma comunicação pela via que entendemos que era a mais eficaz, a via rádio. Colocámos o Ministro da Presidência a dar as primeiras indicações sobre aquilo que estava a acontecer com base nas notícias que tínhamos. E ao longo do dia, eu próprio, logo às 3 da tarde, depois de reunir o Conselho de Ministros, que teve de resto reunido 12 horas em permanência e de emergência e em crise, fomos adiantando aquelas que eram as informações que íamos recolhendo. Eu próprio fui depois à REN verificar as condições em que o reinício da produção estava a acontecer. Tínhamos células de crise na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no Sistema de Segurança Interna, todas as forças de segurança, as Forças Armadas, todas as entidades públicas chamadas a colaborar. Tivemos 47 entidades públicas a comunicar pela via que estava disponível com mais eficácia, que era a rádio. E depois, quando houve condições de chegar já de uma forma mais massiva, eu acabei por falar ao país já ao início da noite. Portanto, não considerou prioritário ser a primeira voz do Governo a falar ao país? Deixe-me dizer. Nós não só tratámos da comunicação, como tratámos da parte técnica, como tratámos da parte da garantia dos serviços essenciais. E há uma coisa que é verdade. Nós respondemos com força e com eficácia. E, para isso, tivemos a colaboração inexcedível das portuguesas e dos portugueses, que foram serenos, que foram muito colaborantes para ultrapassar a situação. Terminou o seu tempo, Luís E de muitos Montenegro. funcionários da administração pública e de muitas empresas. Vai ter a oportunidade mais à frente de continuar, nomeadamente com o debate com Pedro Nuno Santos, que falou num apagão do Governo, de falta de capacidade para gerir crises. Pergunto-lhe, se fosse o Sr. Primeiro-Ministro, como teria gerido esta crise de forma diferente e qual teria sido a sua primeira ordem, a que horas, com que regularidade teria falado ao país, Pedro Nuno Santos? Bom, antes de mais, boa noite a vocês, boa noite ao Luís Montenegro e a quem nos está a acompanhar em casa. Eu queria, antes de mais, começar por cumprimentar os portugueses, por reconhecer e agradecer a forma como lidaram com esta crise. Foram corajosos em mais um desafio muito complexo que tiveram de enfrentar, e cumprimentar todas as forças que estiveram a apoiar as nossas populações. Os profissionais de saúde, desde logo, as forças de segurança,
os professores, os bombeiros, a sociedade portuguesa conseguiu mais uma vez estar à altura de um momento muito difícil. Eu, se fosse Primeiro-Ministro, a primeira coisa que teria feito era convocar o Sistema de Segurança Interna. E no Sistema de Segurança Interna, que é presidido e coordenado pelo Primeiro-Ministro, estariam também vários ministros, desde logo o Ministro da Administração Interna, o Ministro da Justiça, da Defesa Nacional, das Infraestruturas, das Finanças, porque é preciso fazer pode ser preciso fazer autorizações de despesa. Estaria também a Polícia Judiciária, a PSP, a GNR, os Serviços de Informação, as Forças Armadas. E no Sistema de Segurança Interna devia estar também o Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que deveria ativar o Sistema Nacional de Planeamento Civil de Emergência. E no que é que isso teria feito a diferença? Poderíamos coordenar melhor as operações desde logo. Nós tivemos os autarcas entregues à sua sorte, eles ativaram os serviços de proteção civil municipais, mas sentiram-se sempre sozinhos. E depois a comunicação, porque o Governo não é responsável pelo apagão, não é também responsável pelo estabelecimento do fornecimento da energia elétrica, porque isso deve-se sobretudo à REN, mas naquilo que era a responsabilidade do Governo, nomeadamente a coordenação e a comunicação, o Governo falhou. É por isso que, no que diz respeito à comunicação, o Governo perdeu a oportunidade, a janela de oportunidade que permitia enviar uma mensagem a todos os portugueses enquanto as comunicações estavam ativas. Perdeu essa oportunidade, nós teríamos aproveitado a janela de oportunidade para comunicar com os portugueses e anunciar que a comunicação passaria a ser feita de forma regular, hora a hora, através das nossas rádios. E desta forma nós poderíamos ter coordenado melhor e comunicado melhor com os portugueses, dando-lhes também maior segurança e maior confiança. Recuperar uma situação de colapso em 8 a 10 horas revela, na sua opinião, incompetência na gestão da crise? Temos que temos que separar aquilo que é a responsabilidade do Governo e o que é a responsabilidade de outras entidades. A REN fez, de facto, um trabalho extraordinário e conseguiu rapidamente, de forma relativa, obviamente, porque 10 horas tem impacto na vida das pessoas, mas conseguiu recuperar o restabelecimento da energia. Ao Governo, aquilo que se pedia era coordenação e comunicação. E, na nossa opinião, o Governo falhou naquilo que era a sua missão naquele dia. Não é caso único. O Governo já tinha falhado noutras crises, nomeadamente na crise da greve do INEM e nos incêndios de 2020. Luís Montenegro tem a oportunidade agora de responder e de percebermos se é também ou não crítico da reação do líder do Partido Socialista. Eu até estava à espera que o líder do Partido Socialista repetisse aqui que houve falta de liderança e de serenidade na reação do Governo e do seu primeiro responsável, que sou eu. Porque o líder do Partido Socialista não tem autoridade moral para falar dessa maneira, porque quando teve responsabilidades governativas, deu mostras precisamente do contrário. Basta lembrar a posição que tomou a propósito da localização do aeroporto, que denota, efetivamente, falta de capacidade de liderança, falta de serenidade, falta até de entrosamento dentro do Governo, e não estávamos em situação de crise. Estávamos num dia normal, numa semana normal. Deixe-me dizer-lhe que o Governo reuniu desde o primeiro minuto e reuniu no Pleno a partir da 13h. Tinha passado 1h30 desde o eclodir da situação. O Sistema de Segurança Interna funcionou. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esteve não só a funcionar, como a coordenar todas as operações tendentes ao transporte de combustível que era necessário para poder alimentar os geradores que estavam a substituir aquela que era a falta de fornecimento de energia elétrica. Mas também com várias situações de improviso, apesar do plano de contingência. Com certeza que com situações, enfim, que no momento tiveram que ter uma gestão mais imediata, mas com bons resultados. Sabe que nós estamos a ser muito elogiados, por exemplo, aqui ao lado, em Espanha, quando nas primeiras horas até diziam que nós íamos demorar mais tempo, que íamos ter mais dificuldades. A Espanha, que tem uma interligação com a França e com Marrocos e que podia alimentar a sua rede a partir dessa via, nós demonstramos autonomia para poder reiniciar todo o sistema de produção e distribuição. Tivemos um bom resultado com os funcionários públicos das várias áreas de atuação a serem proficientes, tivemos a colaboração de muitas empresas privadas e tivemos, sobretudo, a colaboração e a maturidade cívica dos portugueses, que eu não posso deixar aqui de reconhecer. Deixa-me terminar com o Pedro Nuno Santos para responder e também para lhe perguntar, se for eleito Primeiro-Ministro, se vai manter as 3 medidas anunciadas ontem, auditoria independente, comissão técnica e mais centrais em Black Start. Bom, antes de mais, Luís Montenegro esqueceu-se de referir, já agora, o meu papel numa crise que nós vivemos e que foi a crise da greve dos motoristas de matérias perigosas, onde nós conseguimos, de facto, estar à altura de uma crise muito desafiante, num conflito que não era com o Estado português, era entre o empregadores
empregadores e trabalhadores, motoristas, mas nós estivemos à altura dessa crise, como depois tivemos também, e eu tinha responsabilidades também nas minhas áreas, durante a pandemia. Agora, nós não podemos, de facto, dizer que as coisas correram bem quando, do ponto de vista da comunicação do parte do Governo, que não é uma questão menor, é mesmo uma das tarefas essenciais de um Governo, quando iniciam o processo de envio dos SMS à população às 17h15, quando fazem o alerta nível laranja às 19h30, quando ativam a rede de postos de combustíveis às 20h30. Quando não vimos em nenhum momento a Ministra da Administração Interna, nem vimos a Ministra que tutela a política energética. E, pasme-se, tivemos ainda um Ministro da Coesão Territorial que tem um peso considerável no Governo a dizer que, perante os riscos na maternidade de Alfredo da Costa, tinham dado orientação aos motoristas para encher jerrycans para abastecer a maternidade de Alfredo da Costa. Isto é cómico, mas mostra a desorientação e a impreparação deste Governo para fazer face à crise. O nosso tempo terminou para este tema. Terão a oportunidade de falar também sobre outra crise política e de confiança que nos trouxe mais cedo para eleições. Enfim, num dia em que tivemos desenvolvimentos, mas antes é tempo de avançar com as propostas para o país. Até porque os números da economia mundial estão a ser revistos em baixa por várias instituições. Aliás, o FMI também reviu em baixa o crescimento para Portugal neste ano e no próximo. Pedro Nuno Santos, começo agora por si. O PS aposta no IVA zero, no cabaz alimentar, no IVA da eletricidade, no IUC, na devolução do IVA de carros elétricos. Estas propostas não põem em causa o equilíbrio das contas públicas? Bom, nós, dentro da possibilidade do espaço orçamental que nós temos, tendo em conta as previsões económicas para a economia portuguesa da maioria ou da totalidade das instituições internacionais, nós construímos o nosso programa. O nosso programa é claramente, desse ponto de vista, mais prudente, mais cauteloso que o programa da AD, que é, na realidade, um embuste. Porque aquilo que a AD faz é artificialmente colocar taxas de crescimento que não são previsíveis por nenhuma instituição internacional para depois terem um programa, um nível de despesa fiscal, despesa orçamental muito mais alto que o nosso. Nós fazemos a opção de baixar os impostos que toda a gente paga, nomeadamente, e que pesam mais nas famílias que ganham menos. O IVA zero permitirá reduzir o custo de vida com os bens alimentares, nomeadamente com a carne, com o peixe, com o leite, com os ovos. É o esforço que nós, Estado português, devemos fazer para baixar o custo de vida das famílias, mas também baixar o IVA da eletricidade para todo o consumo, baixar o IUC em 20%. Rejeita a ideia de Luís Montenegro de que anda a prometer tudo a toda a gente. Regular e reduzir o preço do gás de botija, que ainda é pago por 2 milhões de famílias e custa o dobro do custo em Espanha. Não prometemos tudo a todos, mas aquilo que prometemos é de facto para todos, e isso é uma grande diferença face à proposta da AD, que na realidade dirige-se a uma minoria da população e a uma minoria das empresas. Mas, sobretudo, é um programa que é um embuste, que é irrealista. Nós estamos numa campanha onde um ainda Primeiro-Ministro faz uma proposta que é absolutamente impossível de concretizar. E eu quero só terminar dizendo que Luís Montenegro tem, neste caso, em concreto, 2 faces. Tem uma face durante a campanha eleitoral e depois tem uma face diferente para Bruxelas. Porque está a fazer nesta campanha o que fez há um ano atrás, apresentando taxas de crescimento que não são previstas por ninguém, mas depois em Bruxelas apresenta taxas de crescimento inferiores a 2%. Nós também estamos nestas eleições a votar a seriedade de um líder de um governo. Luís Montenegro, o programa da AD promete descidas no IRS de 2 mil milhões de euros ao longo da legislatura, 500 milhões ainda este ano, a tal baixa no IRC, e é mais otimista do que eram as previsões de crescimento do governo em outubro. A pergunta é clara: as promessas não entram em choque com a nova realidade mundial? São credíveis? Bom, eu quero antes de mais dizer que nós temos mesmo de ser sérios. E temos de ser sérios de uma ponta até à outra. O Dr. Pedro Nuno Santos, ainda por cima é economista, acaba de lançar uma confusão que, se não é propositada, então é incompetência pura. Porque o Dr. Pedro Nuno Santos não pode desconhecer que os números que nós enviámos a Bruxelas são na perspectiva das chamadas políticas invariantes. Ou seja, não atenderam ao efeito positivo que nós queremos que as nossas decisões políticas podem ter nos próximos anos.
E, aliás, corresponde ao pensamento político do Partido Socialista, porque como o Partido Socialista não transforma nada, também não vê crescimento. A taxa de crescimento do Partido Socialista nos próximos anos é exatamente aquela que decorre das políticas invariantes, que não mudam nada. Ora, o nosso chega aos programa... 2% em 28 e 29. O nosso programa, ao contrário daquele chega aos 3,2% em 28 e 29. Ao contrário daquele que o Dr. Pedro Nuno Santos estava a mencionar agora, decorre do efeito que as nossas políticas ao longo do tempo vão provocando, nomeadamente as políticas de transformação do Estado, do setor público e as políticas de transformação da economia, nomeadamente as políticas fiscais. Nós temos como grande pedra de toque para a economia o investimento público, o investimento em recursos humanos. Por isso, nós fizemos a revisão de 19 carreiras da administração pública, é pensar no crescimento da economia, para termos um Estado mais eficiente. Nós estamos a fazer a reforma do sistema de saúde, da habitação, da educação, da mobilidade, a pensar no crescimento económico, para termos um Estado mais eficiente. Mas nem o Banco de Portugal, nem o Banco de Portugal, nós estamos a dar incentivos para que as empresas possam investir mais. Nem o Banco de Portugal, nem o Conselho de Finanças Públicas. Nós estamos a diminuir, deixe-me só dizer, nós estamos a diminuir os encargos sobre as empresas, para as empresas terem mais meios para comprar mais equipamento, para pagarem melhores salários e terem melhores recursos humanos, para poderem investir em inovação e também para podermos ser um país mais atrativo ao investimento direto estrangeiro. Respondendo à nós, minha por questão, exemplo, no ICEP, em 2022 e 2023 tivemos incentivos de 12 e 13 milhões de euros. O ano passado tivemos de 400 milhões. Este ano temos 3 meses, já vamos em 320 milhões. Nós olhamos para a economia como geradora da criação de riqueza. As medidas do Partido Socialista são apenas de distribuição. São apenas... não modificam nada na economia, não modificam nada no Estado. Nós não queremos desvalorizar o efeito das políticas de rendimentos. Queremos que as pessoas paguem menos impostos e estão a pagar menos impostos. Queremos que as pensões sejam valorizadas e estão a ser valorizadas. Mas nós temos de mudar o Estado e a economia para que ela seja mais produtiva. E sendo mais produtiva, cria mais riqueza. Criando mais riqueza, vai dar mais rendimento. E dando mais rendimento, já agora também dá mais meios ao Estado, porque as pessoas vão acabar por ter um pagamento de imposto que, embora seja menor na taxa, é maior na receita global em função da quantidade de rendimentos está com um minuto a mais face ao secretário-geral. Deixe-me só terminar com este... Ainda não respondeu à pergunta dos números da AD serem diferentes do número do Banco de Portugal, do Conselho de Finanças Públicas. Nós não só superámos todas as previsões, contrariando, aliás, o pessimismo da campanha o ano passado do Pedro Nuno Santos, como nós tivemos uma diminuição da receita de IRS de cerca de 1.000 milhões de euros. Mas a receita de IRC subiu 2.000 milhões de euros, o que quer dizer que é isto que nós queremos. As pessoas a pagar menos impostos sobre o rendimento do trabalho, premiar mais o mérito e as empresas a pagar mais impostos, não porque a taxa suba, mas porque são mais produtivas. Vamos equilibrar então os tempos. Pedro Nuno Santos vai ter mais tempo nesta segunda parte, até porque Luís Montenegro não quis responder à questão dos números do programa eleitoral da AD serem diferentes. Peço muita desculpa. A justificação para a diferença dos números é esta que eu lhe estou a dar. São políticas públicas, são políticas de transformação da economia que geram mais capacidade de criar riqueza, que por sua vez gera mais receita fiscal, que dá ao Estado, naturalmente, taxas de crescimento económico que vão favorecer o cumprimento do investimento público. Isto quer dizer que falta ambição ao programa do Partido Socialista? Sem dúvida nenhuma. Isso já quer dizer, e já está correto. Não falta ambição ao programa do Partido Socialista, eu acho é que falta vergonha ao programa da AD, porque obviamente aquilo que Luís Montenegro nos traz aqui é uma fantasia, é um ato de fé. O Banco de Portugal fez um estudo sobre o impacto da redução de 1 ponto percentual no IRC no crescimento a médio e longo prazo. E o impacto é de 0,1% no crescimento da economia portuguesa, se todas as empresas que tiverem essa poupança fiscal reinvestirem a totalidade dessa poupança fiscal. Ora, a nossa política de IRC é uma política mais inteligente, é aliás a política que é seguida na maioria dos países OCDE. Nós queremos baixar o IRC para as empresas que dão um bom destino aos seus lucros, que reinvestem na inovação, na investigação, na capitalização das empresas. Ora, o que a AD propõe é a redução do IRC de forma igual, sem critério, para todas as empresas, independentemente delas distribuírem os seus lucros aos acionistas ou reinvestirem
os seus lucros. E, portanto, é uma política que é errada. Mas para percebermos todos como a AD não é boa conselheira do crescimento económico e tem, aliás, políticas que são contrárias àquilo que nós precisamos, basta ver que a Fundação para a Ciência e Tecnologia teve no último Orçamento de Estado um dos maiores cortes de sempre, 10%. A Fundação para a Ciência e Tecnologia é a principal entidade financiadora da ciência em Portugal. Pela primeira vez também em muitos anos, temos um menor número de inscritos nas nossas universidades. Ora, não se transforma uma economia com menos estudantes no ensino superior, nem com menos investimento na ciência. O Partido Socialista, aquilo que tem, é de facto uma política, uma estratégia. Nós defendemos, já tive a oportunidade de dizer, para que as pessoas entendam, à luz da nossa história, um novo relatório Porter que permita identificar os setores e as áreas tecnológicas com maior potencial de arrendamento da economia. O Estado não deve ser visto como um empecilho na economia, mas é o Estado a dirigir a economia? Não, claro que não. Da mesma forma, são as empresas que fazem o seu investimento. Aliás, eu quero lembrar, porque Luís Montenegro diz que está tudo muito bem do ponto de vista de investimento e crescimento económico, na realidade aquilo que Luís Montenegro apresenta como estando bem, já estava bem há um ano. Aliás, estava melhor. A economia crescia mais no último ano do PS do que no primeiro ano da AD, mas o investimento privado também crescia mais. E digo-lhe mais ainda, a execução pública do investimento público do primeiro ano da AD é mesmo das piores. Muito bem, vou dar 30 segundos a Luís Montenegro para encerrarmos este tema. Diz que a economia gera-se a si própria e o Estado não deve atrapalhar, deve estimular. O Estado atrapalha a economia? Voltando só ao tópico inicial do Pedro Nuno Santos, nós temos mesmo de ser sérios. E o Pedro Nuno Santos tem de ser sério. A Fundação para a Ciência e Tecnologia bateu o recorde de execução de sempre, 833 milhões de euros. E corta-lhe a verba. Sabe que é mentira isso. O ano passado, a execução da Fundação para a Ciência e Tecnologia era de pouco mais de 500 milhões de euros. Subiu mais de 50%. O Soutor não está preparado para argumentar. Peço-lhe muita desculpa, mas tem que se informar melhor. Nós estamos a fazer uma aposta determinante na ciência, na inovação, na inteligência artificial, na tecnologia, como motor do crescimento económico. E é preciso olhar para aquilo que está no terreno. Nós temos, de facto, uma capacidade de execução muito maior do que aquela que o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos estavam habituados. E vamos continuar a ter. E é isto que dá sustentabilidade ao cenário macroeconómico que nós apresentamos. Sobre a sua questão, nós apresentamos medidas que estimulam o crescimento da economia e toda a atividade empresarial. Aquilo que o Partido Socialista quer é não só dirigir a economia, como privilegiar alguns setores. Mas a questão que se coloca e que se tem que colocar, e que o Pedro Nuno Santos nunca respondeu, é quais são os setores que ficam excluídos. Quais são os setores que o Partido Socialista não quer apoiar? Ou então, ainda mais, quanto tempo vai demorar o governo hipotético do Partido Socialista a decidir e estudar, como fez Michael Porter, os setores que estrategicamente devem ser mais apoiados? Uma ou duas questões que o Pedro Nuno Vamos ter seguramente hipótese de discutir vários temas ao longo deste debate. E Sara, vamos à saúde agora. Era só um apontamento muito 20 rápido. segundos. Aquilo que o Partido Socialista defende é aquilo que Mário Draghi defende na União Europeia e que, aliás, Luís Montenegro teve a oportunidade de ouvir da boca do próprio Mário Draghi de que era preciso nós fazermos uma seleção. Nenhum setor fica de fora dos apoios. Nós temos é que ter uma maior percentagem naqueles que têm maior potencial de arrastamento da economia. Não é nada de radical, é aquilo que Mário Draghi defendeu no mesmo sítio onde nós estivemos os dois. Muito bem. Vamos então olhar aqui para uma das áreas de maior importância para os portugueses, a questão da saúde, e onde governantes, quer do Partido Socialista, quer do PSD, não têm sido capazes de colmatar todas as falhas. Os senhores têm visões diferentes de como resolver os problemas no SNS, que são vários, mas que acabam todos por estar ligados à falta de profissionais. Era aqui que eu queria que nos centrássemos. Luís Montenegro, o que é que se compromete a fazer para conseguir contratar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, para ter menos utentes sem médico de família e menos urgências fechadas? Dar continuidade à política que iniciámos de valorização do estatuto remuneratório e da progressão das carreiras dos profissionais de saúde. Nós fizemos um acordo com os médicos, como é sabido, fizemos com os enfermeiros, fizemos com todas as áreas de atividade, até com os técnicos de emergência pré-hospitalar, para precisamente podemos ter capacidade de atração e retenção de recursos humanos. É verdade que o nosso Serviço Nacional de Saúde tem
vários constrangimentos, vários problemas que vão demorar algum tempo a ser superados, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista dos investimentos que ficaram na gaveta durante anos, mas esse dos recursos humanos é decisivo. Mas era preciso tratar disso. Tem e nós vamos continuar. Mais aumentos para os médicos? E depois também temos, tem previsto isso? E depois também temos de ter instrumentos de gestão e de incentivo. Por exemplo, ao nível da saúde familiar, temos mais unidades de saúde familiar de tipo B ou de tipo C, que têm instrumentos para poder valorizar mais a disponibilidade e o trabalho do pessoal médico e de todos aqueles que colaboram nas atividades das respectivas unidades de saúde. É importante poder atribuir centros de responsabilidade integrada a profissionais que se juntam e apresentam esses projetos nas unidades hospitalares. É importante para termos mais capacidade e mais eficiência. Termos mecanismos de gestão que possam também trazer, por exemplo, melhorias como as parcerias público-privadas, que está comprovado, não é uma questão ideológica, nós não temos nenhuma vontade de o fazer se não ficar bem demonstrado que podemos ter ganhos de eficiência do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da gestão. Se podemos atender melhor as pessoas, prestar melhor cuidado e tratamento àqueles que têm essa necessidade, se podemos fazer isso e libertar mais recursos para poder ter outras respostas, porque é que não o podemos fazer? Porque é que, como aconteceu nos 8 anos que nos precederam, os governos devem prender-se às amarras ideológicas, que são, aliás, muito próximas do pensamento político de Pedro Nuno Santos e daqueles que foram os seus parceiros privilegiados na governação e que se estima possam ser também numa hipotética solução do governo que ele preconiza, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, que têm uma incapacidade de olhar para este regime de complementaridade e de parceria. Nós também olhamos para a parceria com o setor social como fundamental para, aproveitando a capacidade instalada no país, poder dar maior capacidade de resposta. E assim sendo, Luís Montenegro, e porque de facto falhou aqui nesta promessa, por exemplo, de garantir a todos os portugueses um médico de família, quer falar diretamente para quem não tem médico de família, prometer-lhe uma nova data? Quero, mas deixe-me dizer-lhe, eu prometi na campanha eleitoral um programa de emergência para a saúde nos primeiros 60 dias de mandato e cumpri. Nós apresentámos um programa de emergência e transformação com 54 medidas, umas mais urgentes e outras de transformação mais imediata. Nós já cumprimos 80% das medidas urgentes e prioritárias. E a nova data para esta promessa de médico de família para todos? Na medicina geral e familiar, é verdade, eu prometi que até ao final do ano de 2025 tentaria ter uma resposta para todos aqueles que eram os doentes que não tinham médico de família e que são prioritários, e nós não estamos no final do ano de 2025, mas eu sou honesto. Nós não íamos conseguir atingir esse resultado no final do ano de 2025. E quer deixar uma nova data ou não, para terminar? Agora, por favor. Com a adoção de maiores unidades de saúde familiar tipo B e tipo C. Terminou com o as seu parcerias tempo, com o setor social, com o reforço da capacidade de contratação e é para ter essa meta quando? E manutenção de médicos de medicina familiar no Serviço Nacional de Saúde. Eu quero, no mais rápido prazo possível, cumprir esse desígnio. Não vou avançar uma data concreta, porque não tenho elementos ainda suficientes para o poder fazer. Pedro Nuno Santos, sobre esta questão da falta de médicos no SNS, o que é que se compromete a fazer para, de facto, reforçar o número de médicos? Antes de mais, deixe-me dizer que esta é mesmo a área de maior falhanço do governo da AD e por responsabilidade direta e pessoal de Luís Montenegro, que criou a expectativa nos portugueses de que era fácil e rápido resolver os problemas de saúde. Prometeu, como aqui já tivemos a falar, médicos de família para todos os utentes. E nós temos mais 50 mil utentes em médico de família do que tínhamos há um ano. E temos 1,5 milhão, é óbvio que não vai conseguir cumprir a promessa que fez há um ano. Mas tem o governo do Partido Socialista conseguiu cumprir essa promessa. Correto, só que entretanto nós perdemos as eleições e há ainda Primeiro-Ministro que fez a promessa de que até ao final de 2025 todos iam ter. E portanto, neste momento, quem está em julgamento é o líder da AD que fez essa promessa. E o senhor, como candidato a Primeiro-Ministro, quer avançar com uma data para ter isso concluído? Deixe-me dizer o seguinte ainda. E as propostas que o governo da AD tem implementado têm fracassado. Fez uma promessa de que um acordo com o Hospital Privado de Cascais iria garantir médicos de família a 75 mil utentes. Não chegaram a 5 mil. Já hoje aqui falou nas unidades de saúde familiar tipo C. Prometeram 20. Candidataram-se 6. Isto é, as respostas e a aposta no setor privado por parte deste governo fracassou. Ora, nós temos de criar condições no SNS para tornar não só as carreiras, mas a atividade dentro do SNS
mais atrativo. E quais são as propostas Isso do Partido passa Socialista? por nós, obviamente, olharmos para a carreira, garantirmos uma progressão mais célere da carreira e conseguirmos encontrar mecanismos que permitam uma melhor conciliação da vida familiar com a vida profissional aos médicos. Portanto, não é só aumentos para os médicos, é o que está a dizer. E dar condições de alojamento, nomeadamente subsídio de alojamento, aos médicos disponíveis para prestar cuidados de saúde primários, serem médicos de família, nos centros de saúde onde nós temos mais carência. Mas, verdadeiramente, nós precisamos de fazer mais para reduzir não só a pressão nos nossos hospitais e nos serviços de urgência, mas também para darmos melhor qualidade de vida aos nossos portugueses. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida, com doenças crónicas, e nós precisamos de fazer um trabalho junto da comunidade para garantir que as doenças crónicas, nomeadamente dos nossos mais velhos, não se desestabilizem, evitando que tenham de ir desnecessariamente para as urgências ou serem hospitalizados. Isto implica equipas multidisciplinares, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais. Estas equipas vão permitir aliviar, diminuir, onde custa mais também ao SNS, que é nas urgências e nos hospitais. E para terminarmos, antes de dar novamente a palavra a Luís Montenegro, a questão das parcerias público-privadas. Já disse que não tem nenhum dogma em relação a isso. Portanto, estão alinhados nessa questão, se for necessário avançar com novas parcerias público-privadas na saúde? Como eu já disse várias vezes, nós não temos nenhum dogma ideológico. Agora, nós só se avança para uma parceria público-privada com uma fundamentação que nós não vimos até agora. O Governo quer passar para PPPs 5 hospitais, mais de 170 centros de saúde, sem ter apresentado a devida fundamentação. E, portanto, o que eu prefiro, em primeiro momento, dar mais autonomia de gestão às administrações dos nossos hospitais. E eu tenho a certeza que com maior autonomia e maior flexibilidade de gestão, os nossos hospitais podem ser melhor geridos, sem os termos de entregar à gestão de privados. Muito rapidamente, Luís Montenegro, para terminarmos este tema, queria rebater há pouco uma ideia de Pedro Nuno Santos. Com certeza, porque acusar-me a mim de ter falhado é de facto uma coisa espantosa. Então eu falhei quando nós, em 11 meses, fizemos um acordo com os médicos e com os enfermeiros que o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos não fizeram em 8 anos. Então eu falhei quando... Vamos falar das urgências e dos encerramentos de urgências. Mas tem de ser muito rápido, por favor, para mudarmos de tema. As urgências, no primeiro trimestre de 2025, face ao ano passado, que ainda era o governo do Partido Socialista, as urgências de adultos tiveram menos 89% de encerramentos este primeiro trimestre de 2025. As de pediatria, menos 50% de encerramento do que tinham tido no ano passado. As de obstetrícia, menos 46% de encerramentos do que tinham tido o ano passado. A criação da linha SNS grávida tirou das urgências 36.500 atendimentos que não foi necessário serem encaminhados para as urgências, foram encaminhados para outras unidades de saúde ou até foram, acompanhadas a partir da chamada no domicílio. Nós temos em transformação o Serviço Nacional de Saúde, que está a diminuir os prazos para a marcação das consultas e realização das consultas e das cirurgias. Com certeza que há muitos constrangimentos. Eu não estou com isto a dizer que vivemos num país... E há muitos indicadores que ultrapassou de num facto, ano não estão melhores. Um problema que tem 2 décadas, pelo menos, mas que foi agravadíssimo tem que equilibrar os tempos nos últimos 8 anos, sob a responsabilidade do Pedro Nuno Santos e já agora daquele que o doutor Pedro Nuno Santos exibe como, enfim, a grande esperança do Partido Socialista para a área da saúde, que foi não só secretário de Estado neste período de 8 anos, como foi também diretor do Serviço Nacional de Saúde. Já agora, só mesmo para terminar, hoje de manhã o Dr. Pedro Nuno Santos foi ao Hospital de Santa Maria e deve-se ter apercebido que o tempo de espera na urgência para os doentes vermelhos foi 0 minutos e para os doentes de laranja foi 36 minutos. Eu, antes de mais, agradeço que Luís Montenegro tenha lembrado aqui Fernando Araújo, porque é de facto das figuras na área da saúde mais consensuais na sociedade portuguesa, elogiado por muitas personalidades de direita, julgo até candidato a Presidente da República apoiado pela AD, e portanto agradeço muito que lembre, porque dá segurança e dá confiança aos portugueses termos pessoas competentes, pessoas competentes do nosso lado. As listas de espera para consulta aumentaram 15%. As listas de espera para cirurgia aumentaram entre 2% a 3%. Os serviços de urgência não estão melhor, estão piores do que o ano passado. E Luís Montenegro revela uma incapacidade de sintonizar com a preocupação com os problemas dos portugueses. E só isso explica que durante semanas, sobre encerramentos de serviços de urgência de obstetrícia, não tenha dito nada, mas na segunda-feira tenha corrido para as portas da maternidade Alfredo da Costa para fazer uma declaração ao país.
Muito bem. Nós já vamos voltar daqui a pouco aos temas dos vossos programas eleitorais. Para já seguimos, Clara, novamente com um tema político. Até porque houve uma crise de confiança que nos trouxe de novo para eleições, devido a suspeitas sobre o comportamento ético do Primeiro-Ministro. O Pedro Nuno Santos disse há dias que já sabe o suficiente para fazer um juízo negativo sobre Luís Montenegro, mas que ainda cria explicações. Ora, a revelação hoje de 7 novas empresas para as quais Luís Montenegro trabalhou era a explicação que pedia ou considera que não está tudo esclarecido, Pedro Nuno Santos? Bom, antes de mais, nós estamos aqui sobretudo para falar dos problemas dos portugueses e das nossas soluções para esses problemas. Os portugueses querem ouvir de nós respostas claras, mas também querem estabilidade política e querem sentido de responsabilidade. Sentido de responsabilidade foi, aliás, aquilo que o Partido Socialista demonstrou ao longo do último ano e meio. Nós demos mesmo todas as condições de governabilidade à AD. Luís Montenegro não tem a esse propósito nenhuma razão de queixa, nem de mim próprio, nem do Partido Socialista. Mas há uma linha vermelha que nós não podemos ultrapassar e que é ignorar aquilo que nós ficamos a saber nos últimos 2 meses, os casos que envolveram o Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, ficamos todos a saber que Luís Montenegro, como Primeiro-Ministro, continuou a receber dinheiro de algumas empresas. E eu digo isto com a consciência de que a SPI não viva é Luís Montenegro. Foi Luís Montenegro que criou a empresa, foi Luís Montenegro que angariou os clientes da empresa e é por Luís Montenegro que os clientes lá estão. Um desses clientes tem mesmo interesse em decisões do Estado, o Grupo Sol Verde, que Luís Montenegro chegou mesmo a representar em interações com o governo anterior. Hoje ficamos a conhecer mais clientes e alguns deles são clientes que fornecem o Estado e recebem por esses fornecimentos milhões de euros. Em segundo lugar, ficamos a saber que Luís Montenegro fez a reestruturação da empresa sem não ter currículo na área da reestruturação, nunca tinha feito antes, não voltou a fazer depois, não é economista, mas recebeu 238 mil euros por esse trabalho em 2022, no ano em que foi eleito presidente do PSD. Não apresentou até ao momento nenhuma prova documental desse trabalho. Em terceiro lugar, ficamos a saber que Luís Montenegro não declarou todas as contas ao Tribunal Constitucional. Em quarto lugar, há um inquérito-crime a decorrer no DIAP do Porto sobre o maior investimento público na Câmara Municipal de Espinho, que envolve uma empresa chamada ABB. Sabemos também que a Sociedade de Advogados, da qual fez parte Luís Montenegro, fez pareceres que foram favoráveis à posição da construtora na exigência de pagamentos por trabalhos a mais na Câmara Municipal, que era supostamente representada pela Sociedade de Advogados. Sabemos que essa empresa, a ABB, foi a fornecedora do betão para a casa de Luís Montenegro e sabemos também que Luís Montenegro, que podia ter morto este tema, não apresentou nunca a ninguém as faturas dessas obras. Ou seja, hoje não está mais esclarecido do que estava ontem. Deixe-me só terminar. Acrescentamos a isto tudo um coelho da cartola que Luís Montenegro tirou algumas horas antes deste debate. Eu quero dizer que é inaceitável, que é gozar connosco, gozar com os portugueses, é gozar com quem trabalha. Aquilo que Luís Montenegro fez umas horas antes deste debate, quando tinha essa informação há 2 meses e decidiu atirar o país para eleições. Quero terminar dizendo que isto é mais do que suficiente para nós percebermos que Luís Montenegro não tem idoneidade para o cargo que ocupa e é, neste momento, o principal fator de instabilidade política em Portugal. Luís Montenegro, quero perguntar naturalmente porque é que este anúncio foi feito poucas horas antes deste debate, se quis destrunfar o seu adversário, porque é que não o fez antes e se acha que, de facto, isto já está tudo esclarecido? Bom, antes de mais, deixe-me dizer-lhe que eu não tornei público nenhuma interação que tive com a entidade para a transparência. Eu não sei qual é a fonte desta notícia. O que eu sei é o seguinte. Eu respondi a uma solicitação que me foi feita. Eu contactei hoje a entidade para a transparência que me assegurou que não publicitou aquilo que foi a informação que eu enviei ontem e me informou que na Assembleia da República a informação que eu canalizei para a entidade da transparência foi acessível e que, portanto, terá sido eventualmente essa a origem da difusão de uma informação que não tem a minha responsabilidade, até porque eu não tenho autorização para publicitar, não tive essa autorização previamente, esses clientes que não estavam identificados. Dito isto, para que fique mais uma vez muito claro, eu não acumulei as funções de Primeiro-Ministro com nenhuma outra atividade.
Eu não recebi um único euro de nenhuma entidade privada, não é desde que sou Primeiro-Ministro, é desde que sou Presidente do PST. Eu cumpri todas as minhas obrigações declarativas fiscais. Eu dei todas as informações que me foram pedidas, nomeadamente por escrito, e o Pedro Nuno Santos e o Partido Socialista não pediram nunca nenhuma informação por escrito. Eu tive a ocasião até de dar público conhecimento das minhas declarações de rendimentos dos últimos 15 anos. Tudo aquilo que foi agora aqui descrito pelo Pedro Nuno Santos corresponde a uma exploração de insinuações gratuitas que é lamentável e deplorável que um líder político se preste a fazer apenas com o intuito de tirar daí algum dividendo. Porquê é que não o fez mais cedo? Porquê é que deixou arrastar este Mas caso deixe-me só dizer-lhe. E foi deixando as coisas saírem a conta-gotas? Pode garantir aqui aos portugueses que para si este é um caso encerrado e que não vai haver mais informações sobre este caso? Eu estou disponível sempre para dar as explicações. Mas podem surgir ou não, Luís? Ou as solicitações que me forem perguntadas. Eu dei as informações que me foram perguntadas até agora. Deixe-me só dizer o seguinte. E depois há aqui uma questão, que é uma questão mesmo de caráter. É que o Pedro Nuno Santos não tem nem autoridade moral, nem tem vida para falar assim de mim. Porquê? Não tem. Porquê? Não tem vida cívica, não tem vida profissional, nem tem vida empresarial. Deixa-me dizer o seguinte. Há uma coisa que eu na vida fiz sempre. Eu apliquei a mim mesmo aquilo que exigia aos outros. O que o Pedro Nuno Santos acabou aqui de fazer e de escrever é deplorável. É um aproveitamento político inaceitável, porque ele não aplica a ele próprio aquilo que aqui quis instrumentalizar. Nós sabemos quais foram os clientes do Pedro Nuno Santos na empresa da qual era detentora de uma participação social, quando era deputado, quando era secretário de Estado, quando era ministro. Eu nunca lhe perguntei, eu só estou a dizer isto porque isto é a pergunta que Pedro Nuno Santos tem de fazer a Pedro Nuno Santos. Nós sabemos quais foram as entidades públicas a quem a empresa do Pedro Nuno Santos, e é o Pedro Nuno Santos que lhe deve perguntar, vendeu materiais, vendeu equipamentos, vendeu serviços. Quer responder, Pedro Nuno Santos? Quanto é que ganhou com isso? Já são muitas as perguntas só dizer-lhe uma última coisa. Primeiro-Ministro. O senhor doutor Pedro Nuno Santos quer saber qual foi o meu trabalho quando eu estava fora da política e fica espantado por eu ter recebido 190 mil euros de honorários Quer responder, de uma reestruturação, deixe-me só dizer isto, de uma reestruturação de uma empresa e de uma valorização que foi de mais de 6 milhões de euros. Peço-lhe que cumpra as regras do debate, Luís Montenegro. Eu não só estava habilitado para fazer esse trabalho, como já demonstrei estar habilitado para reestruturar o país que os senhores deixaram muito maltratado. Pedro Nuno Santos, quem está habilitado para reestruturar um país, mal era que não estivesse para fazer uma pequena operação de valorização de uma atividade. Peço-lhe mais rigor no tempo, queira responder, Eu queria dizer a Luís Montenegro que não se vitimize, porque a vida não o tratou mal. Não é toda a gente que consegue sair da política e rapidamente conseguir 2 ajustes diretos com 2 autarquias presididas por 2 companheiros de partido e amigos. Portanto, a vida não o tratou mal, não se vitimize, não tem sentido absolutamente nenhum. Não foi o Partido Socialista que abriu um inquérito crime no Diapo do Porto. O que é que eu tenho a ver com isso? Não fui eu. Está a insinuar o quê? Não fui eu que não declarei a todas as minhas contas ao Tribunal Constitucional e quero-lhe dizer mais. Luís Montenegro perguntou ao Paulo Raimundo se havia alguma decisão sua ou do seu governo que tivesse beneficiado algum seu cliente. E eu quero dizer que há, potencialmente, sim. E vou-lhe dizer porquê. Neste momento, na pasta de transição do anterior governo, foi dito ao seu governo que, a partir de outubro do ano passado, segundo o Turismo, havia condições para lançar o concurso internacional para a renovação da concessão de 3 casinos. Dizia mesmo que o governo tinha pedido ao Turismo de Portugal para antecipar este cronograma para defender o interesse público. Ora, hoje estamos no final de abril e ainda não foi lançado o concurso internacional. O que significa que é cada vez mais difícil de nós assegurarmos que não vai haver uma nova prorrogação. Prorrogação da concessão que vai beneficiar diretamente o grupo Solverde e pode potencialmente prejudicar o Estado português. Isto para lhe dizer que nesta matéria, estas matérias são fundamentais e não podia nunca ter continuado com a sua empresa depois de ter assumido funções como Primeiro-Ministro. Esta é uma matéria importante porque, obviamente, estão-se a avaliar líderes e projeto. As duas coisas estão, obviamente, na campanha e estão no momento da decisão dos portugueses. E sim, houve uma decisão que pode ter beneficiado, uma decisão por omissão, que pode vir a beneficiar um seu cliente. A Comissão Parlamentar de Inquérito ainda está em cima da mesa, Pedro Nuno Santos?
depende sobretudo de Luís Montenegro. Luís Montenegro, como é que pretende dar estabilidade ao país quando carrega um caso que promete prolongar a instabilidade? Eu não carrego caso nenhum, com toda a franqueza. Eu tenho só que dizer ao Pedro Nuno Santos que ele não tem mesmo limites. O Dr. Pedro Nuno Santos fala de um processo que estaria na pasta de transição, eventualmente do turismo, do Ministério da Economia. É para ver que eu não tenho conhecimento sequer disso, porque eu não participei nessa transição, nem participei de nenhuma decisão que tivesse a ver com os meus antigos clientes. De tal maneira que a única que foi tomada pelo Governo foi um recurso sobre uma decisão que tinha sido tomada pelo seu governo, do qual o senhor fez parte, e no decurso da qual tinha sido atribuída uma indemnização a essa empresa, a Solverde, de 15 milhões de euros mais juros. Eram 18 milhões de euros. Nós recorremos e inibimos o Estado de pagar essa indemnização. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa. O senhor tem mesmo coragem de me falar em prorrogações de zonas de jogo, quando o senhor sabe que as duas últimas foram da responsabilidade de governos do Partido Socialista e a última de um Conselho de Ministros onde o senhor se sentava? O senhor está a falar do quê? O senhor não sabe que nós estamos ainda no ano de 2025 e que eu saiba essas concessões que mencionou acabam no final do ano. Quer responder, Pedro Nuno Santos? De facto, não tem limites, mas devia ter. O Luís Montenegro não percebe a diferença. É que o Grupo Solverde não era cliente nem de António Costa, nem do ministro Pedro Cisa Vieira ou Costa e Silva. Quero dizer, sobre os 18 milhões do Grupo Solverde, era só o que faltava que o Estado português não recorresse da decisão do Tribunal Arbitral. E vou-lhe dizer porquê. É que, numa situação exatamente igual, só que era o Casino da Póvoa, o governo anterior também recorreu da decisão do Tribunal Arbitral para o Supremo Tribunal de Justiça, que depois veio dar razão ao Estado. Imagine o que era, numa situação exatamente igual, o Estado português e o governo, sob a sua liderança, não fazerem o mesmo que o governo anterior não tinha feito. A esta hora, o Dr. Luís Montenegro já não estaria aí. Eu estou esclarecido quanto aos seus propósitos. Para fechar, Luís Montenegro, se for eleito e se o PS ou o Chega mantiver a intenção de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor vai responder com mais uma moção de confiança? Eu analisarei todas as iniciativas políticas que os partidos da oposição quiserem colocar. Há uma coisa que eu nunca farei na minha vida política. Eu nunca forçarei nenhum adversário a expor a sua família, a sua mulher, os seus filhos, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua irmã, a uma comissão parlamentar de inquérito para tirar daí proveito político. Isso eu nunca farei. Quer responder para fechar? Nós nunca quisemos expor a família de ninguém. Aliás, já tivemos a oportunidade de dizer que nunca chamaríamos a família direta, nomeadamente a mulher, nem os filhos de Luís Montenegro. Já o dissemos publicamente, nunca foi esse o nosso objetivo, era simplesmente ter os esclarecimentos que o povo português tem o direito de ter e que Luís Montenegro, infelizmente, preferiu sempre não dar. De regresso aos temas sectoriais, agora, Hugo, é tempo de falar de pensões. Pensões, de envelhecimento e também de segurança social, um tema que mexe com milhões e milhões de portugueses. Começo por si, Pedro Nuno Santos, pede um pacto nacional para cuidar do envelhecimento e diz também que na questão das pensões é diferente da AD. Porquê? Bom, antes de mais porque nós valorizamos a sério os pensionistas e sempre que podemos, nós aquilo que fazemos é aumentos extraordinários para além do aumento que está consagrado na lei. Eu já ouvi a AD dizer que aumentou as pensões. A AD estava tão habituada a cortar pensões que cumprir a lei já é um feito para a AD. Na realidade, houve um aumento, já com o PS na oposição, um aumento para lá do que a lei previa. Mas foi uma proposta que o Partido Socialista levou à Assembleia da República que teve um voto contra da AD. Portanto, o Partido Socialista leva a sério o sistema público de pensões, leva a sério os pensionistas do nosso país. Nós valorizamos os pensionistas e o conhecimento acumulado que eles tenham e o contributo que podem ainda dar à nossa sociedade. E há uma coisa que nós nunca faremos, que é grupos de trabalho presididos por pessoas que têm uma posição clara sobre o sistema público de pensões e que querem, obviamente, entregar parte do sistema público de pensões ao mercado de capitais. Isso nós nunca faremos. Nós nunca permitiremos que quem quer que seja ponha a mão no sistema público de pensões. Está a acusar o Luís Montenegro de o fazer? Não, o Governo criou um grupo que está a estudar a reforma da segurança social e tem um presidente que tem posições muito sólidas sobre o sistema de pensões em Portugal. Tenho muita dificuldade em acreditar que vá concluir diferente do que sempre defendeu. E, portanto, a AD tem hoje o projeto que sempre teve, que é a privatização parcial do sistema público de pensões. Isso nunca acontecerá com o PS e quero aqui dizer que será mesmo uma das nossas primeiras decisões extinguir
o grupo de trabalho que foi criado para a privatização da Segurança Social. Luís Montenegro já vai responder a isso, mas diga-me o que é o Pacto Nacional para o Envelhecimento? Aquilo que nós precisamos é de olhar para as nossas instituições de solidariedade social que cuidam dos nossos mais velhos e assumirmos todos que nós precisamos de aumentar o investimento no apoio aos mais velhos. E quando digo não só aos lares que hoje existem, à criação de novos lares, mas sobretudo, e isto é muito importante, nós conseguirmos ter um pacto, um consenso para aumentar de forma relevante os salários de todos os trabalhadores, que são na sua esmagadora maioria mulheres, que dedicam a sua vida a cuidar dos nossos mais velhos. E valorizando quem cuida dos nossos pais e dos nossos avós, nós estaremos também a cuidar dos nossos idosos. Luís Montenegro dizia há um ano que era a altura de o PSD se reconciliar com os pensionistas e com os reformados de Portugal. Estou a citar, dizia, sei que alguns deles têm receio de votar em nós. Acredita que essa reconciliação já aconteceu? Acredito que nós demos todas as razões para que os pensionistas e reformados portugueses confiem não só no projeto que nós lideramos, como confiem mais no nosso do que no do Partido Socialista. A palavra-chave é de tranquilidade e de valorização. Nós aumentámos as pensões de acordo com os critérios da lei para todos e cumprimos a nossa promessa de valorizar as pensões mais baixas. Valorizámos logo no primeiro mês de mandato, aumentando uma primeira vez o complemento solidário para idosos, aumentámos uma segunda vez no Orçamento do Estado, atribuímos um suplemento extraordinário em outubro, quando vimos que a execução orçamental o permitia para todas as pensões até 1.527 euros, começando por ter um suplemento maior até aos 509 euros, de 200 euros, depois de 150 euros até aos 1.018 euros e depois de 100 euros até aos 1.527 euros. Mas deixe-me dizer-lhe que nós não fizemos só isso. Nós fizemos uma transferência de 4 mil milhões de euros para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Nós procedemos a uma digitalização do atendimento na Segurança Social que retirou 450 mil beneficiários da necessidade de serem atendidos na Segurança Social, ou seja, nós estamos a atuar não só conferindo melhor atendimento, melhor capacidade de interação e também valorização. Agora, o Dr. Pedro Nuno Santos hoje está mesmo a falhar muito à seriedade. Então ele critica o Governo por ter criado um grupo de trabalho que mais não está a fazer do que a analisar um estudo, um livro verde, que foi o Governo do qual o Dr. Pedro Nuno Santos fez parte, que elaborou. Então o Dr. Pedro Nuno Santos está chateado porque o Governo que eu lidero está a estudar aquilo que o Governo que ele fez parte mandou fazer. Ó, Dr. Pedro Nuno Santos, o Dr. Pedro Nuno Santos não tem limites à utilização demagógica, deturpada dos argumentos políticos. Nós estamos simplesmente a analisar as conclusões do seu estudo, do estudo que o senhor encomendou. Eu já prometi, vou aqui reiterar, nós não vamos fazer nenhuma alteração ao sistema de segurança social nesta legislatura. E se algum dia eu, enquanto líder do PSD ou chefe do governo, tiver de a propor ao país, será na base de uma decisão eleitoral. E eu já prometi que só o farei, portanto, numa próxima legislatura, se for necessário. Mas todas as regras sobre a sustentabilidade da segurança social vêm ainda do tempo do Partido Socialista. E não está em causa? Não está em causa. Não está em causa mesmo. Nós fizemos tudo, não só para dar mais sustentabilidade à segurança social, como para valorizar as pensões. E, sobretudo, as pensões mais baixas. Nós aumentámos primeiro para 600 euros, depois para 630 o complemento solidário para idosos, que queremos que chegue nesta legislatura a 870 euros, que é um rendimento mínimo do pensionista. Mas fizemos mais. Para terminar, nós duplicámos de 50% para 100% a comparticipação dos medicamentos prescritos precisamente para quem tem rendimentos mais baixos. Como sabem ambos, o país sem apoios sociais tinha 40% da população na pobreza. Com os apoios sociais, 20% da população está em risco grave de pobreza. Não fazia sentido, e devolvo a palavra ao Pedro Nuno Santos, mas também quero ouvir o Luís Montenegro sobre isso, não fazia sentido, tal como na defesa, um entendimento entre os dois principais partidos na questão da sustentabilidade da segurança social, naquilo que é verdadeiramente importante, o Estado Social no contexto do país. Nós estamos sempre disponíveis para olharmos para a nossa segurança social e encontrar mecanismos para lhe dar mais sustentabilidade. Por exemplo, o Partido Socialista defende a diversificação das fontes de financiamento da segurança social e, quando eu digo isto, nomeadamente termos vários pontos percentuais do IRC afetos especificamente ao financiamento público da segurança, ao financiamento da segurança social. E, portanto, eu quero deixar claro ao Luís Montenegro que a posição do Partido Socialista sobre o sistema público de pensões nunca se alterou.
Agora, aquilo que o Luís Montenegro aqui nos diz é que concorda com a alteração. Não tem a coragem para fazer já Isso nesta não é sério. legislatura. Isso não é sério. Isso não é sério. Disse mesmo. Não é sério. Eu peço silêncio, tive em silêncio tanto tempo, só Mas não é pedia mais uns sério. minutos. Não é sério. Isso é reincidente e não é sério. Não é verdade, porque Luís Montenegro acabou aqui de dizer que não apresenta nesta legislatura, pode apresentar ou apresentará. E o senhor na está a concluir que eu vou fazer, não pode fazê-lo. Eu estou a dizer que nós todos conhecemos a posição de Jorge Bravo e dos membros deste grupo de trabalho. E o que é mais provável é a conclusão que a AD defende há muitos anos. E, portanto, não é sequer uma novidade. No que diz respeito ao combate à pobreza, o Luís Montenegro falou aqui do complemento solidário para idosos. O PSD foi sempre historicamente contra o complemento solidário para idosos. Ele é um instrumento de combate à pobreza na terceira idade, que foi criado pelo Partido Socialista. Ele chega a 300 mil. Nós temos mais de 2 milhões, quase 2 milhões e meio de pensionistas. E por isso é que o Partido Socialista, durante os últimos governos, fez 6 aumentos extraordinários nas pensões e nós queremos voltar a fazer aumentos extraordinários permanentes. Qual é que é a política do PSD em matéria de pensões? É chegar ao pontal e anunciar um bónus. Só que é um bónus que não se repete. As nossas propostas em matéria de pensões são aumentos permanentes nas pensões. Dou-lhe um minuto, Luís Montenegro, para poder responder e sei que vai conseguir. Conseguirei, com certeza. Eu quero clarificar, porque de facto o debate político tem que ser feito com seriedade e com honestidade intelectual. Nós não temos no nosso programa nenhuma alteração ao sistema de segurança social, que fique muito claro. Os pensionistas sabem que nós vamos valorizar as pensões, todas. Vamos valorizar mais as mais baixas. Vamos continuar a dar complementos de política para poder precisamente combater a pobreza. Combater a pobreza através da capacidade de comprar medicamentos, uma das despesas mais prementes da população idosa, mas também com políticas ativas para combater a solidão, para combater aquilo que é muitas vezes o sofrimento de pessoas que estão numa fase onde muitas vezes se sentem sozinhas. E nós temos dado muitas mostras de concretizar também no domínio da saúde. Nós fizemos um acordo com o setor social, nós fizemos um acordo para garantir o financiamento dos cuidados que as instituições sociais prestam, cuidados continuados, cuidados de apoio domiciliário, cuidados de saúde, enfim, em cada instituição garantir que nada fica por tratar. Sabe que é também com base na complementaridade entre o Serviço Nacional de Saúde, o nosso sistema de saúde e o setor social, que nós construímos uma sociedade mais justa e combatemos a pobreza. E seguramente haverá mais... Este é um dos impedimentos que, do ponto de vista ideológico, o Partido Socialista e os seus parceiros de governo não compreendem. E haverá seguramente mais justiça social quando a habitação for melhor em Portugal, Sara. É por aí que levamos agora o debate. É uma das maiores dificuldades para os portugueses conseguir uma casa que possam pagar. Houve nos últimos anos responsabilidades governativas de ambos nesta área. Luís Montenegro, de que forma é que poderá fazer diferente daquilo que tem sido feito até aqui, visto que as medidas tomadas até agora não têm resolvido esta crise na habitação? Desde logo executando. O Dr. Pedro Nuno Santos foi ministro e teve a responsabilidade desta área especificamente. Quando nós chegámos ao governo, havia um plano de investimento de 26 novas habitações, seja por via de construção nova, seja por via de reabilitação. Não havia dinheiro para concluir esse programa, só havia dinheiro para pagar 16 mil desse investimento, sendo que ele ainda estava muito atrasado. As 26 mil que estavam previstas não correspondiam sequer àquilo que tinham sido as candidaturas, nomeadamente das autarquias. E o que é que o Dr. Pedro Nuno Santos fez? Fez uma prioridade, que era quem estivesse mais avançado, quem chegasse primeiro, tinha mais possibilidade de obter esse financiamento. Porque a oferta pública é um eixo fundamental da nossa política. Ora, nós fizemos aumentar de 26 mil para 59 mil o objetivo agora na próxima legislatura. E executadas são apenas 2 mil. Financiando esse projeto com dinheiro do PRR e com dinheiro do Orçamento do Estado. Mas é um ritmo de execução que não tem servido para as necessidades do país. Nós tivemos de alocar mais 2.800 milhões de euros a este projeto. É assim, isto não produz efeito imediato. Mas, se nós conseguirmos construir estas 59 mil casas ou reabilitar, se conseguirmos, como estamos também a trabalhar, uma linha de financiamento no Banco Europeu de Investimento,
para poder cumprir as estratégias locais de habitação dos municípios, que prevêem a construção de mais 136 mil novos fogos. Nós vamos, do lado da oferta pública, aumentar a oferta de casas. Depois temos também de aumentar, do lado público, os incentivos do lado da procura. Foi o que fizemos com os jovens. Nós atribuímos uma isenção do pagamento de IMT, de imposto de selo, aos jovens até aos 35 anos, complementado com uma garantia pública para que eles pudessem aceder a 100% de financiamento bancário, que era muitas vezes o constrangimento que faltava. Do lado do arrendamento, agilizamos os critérios para a atribuição da ajuda do Porta 65, que é o nome do programa. Está agora com problemas de pagamento, é verdade, tem que ser recuperados, mas são muito mais os jovens que estão a obter condições de aprovação para poderem ter acesso à habitação por via do arrendamento. Do lado da oferta privada é preciso simplificar, é preciso ter vantagens fiscais, é preciso também que do lado privado haja colaboração na oferta. Nós temos de ter mais construção no mercado para baixar o preço. Como é que se faz isso? Se nós afunilarmos, como aconteceu na última década, a construção de habitação, naturalmente que a lei da oferta e da procura tem um efeito imediato, que é, há pouca oferta, há muita procura, o preço sobe. A política de habitação, ainda por cima, tem repercussões enormes, porque a falta de recursos humanos, sobretudo nas áreas mais densas, como é o caso aqui da Grande Lisboa, na saúde, na escola, a falta de professores, a falta de auxiliares, a falta de profissionais nas grandes áreas de serviço público, dimana muitas vezes da incompatibilidade dos servidores do Estado poderem pagar as rendas ou as prestações da casa precisamente nos sítios onde este constrangimento se revela mais difícil. Pedro Nuno Santos, queremos ouvi-lo também sobre as suas propostas para fazer diferente daquilo que tem sido feito ao longo destes anos, porque, de facto, a crise não está solucionada. O problema da habitação é um problema de difícil resolução. Nós nunca o dissemos que era fácil. E é um dos maiores dramas nacionais. Não só para os jovens que procuram casa, para as jovens famílias que querem constituir a sua família, querem se autonomizar, mas também para muitos outros mais velhos que pagam caro ou pela prestação ou pela renda. Esse é, de facto, um dos nossos maiores problemas. Mas as políticas que foram adotadas no último ano, elas produziram resultados contraproducentes. E eu quero aqui explicar. O Luís Montenegro falava da isenção do IMT e da isenção de imposto de selo. Medidas que, não tendo sido acompanhadas de medidas do lado da oferta, aquilo que levaram foi uma aceleração dos preços no imobiliário. A isenção do IMT e do imposto de selo garante uma poupança a rondar os 5%, só que só no último trimestre do ano de 2024 os preços subiram mais de 15%, engoliram a totalidade do benefício da isenção do imposto de selo e do IMT. Mas essas, e, portanto, Pedro Nuno Santos, são medidas para manter, se for primeiro-ministro. Não, nós não vamos revertê-las. Então, está no seu programa. Mas, na realidade, hoje os jovens estão, não só os jovens, mas os jovens em particular, estão ainda mais longe de conseguir comprar casa do que há um ano atrás. E com uma agravante, nomeadamente a quem arrenda, é que o Governo falhou totalmente, foi mesmo incompetente na gestão dos apoios ao arrendamento. Nós temos milhares de famílias que, mesmo cumprindo os critérios, perderam o apoio extraordinário à renda. E estão a cortar na alimentação, como já nos disse a DECO, há alguns mesmo perderam a casa. E nos jovens, Luís Montenegro falou en passant do Porta 65 e dos problemas nos pagamentos, os atrasos são entre 6 a 7 meses, quando antes deste governo eram de 2 meses. E, portanto, temos neste momento jovens à espera 6 meses para receber, para poder pagar a renda de sua casa. E, então, quais é que são as suas propostas, Pedro Nuno Santos, para resolver os problemas no arrendamento, para aumentar a oferta também disponível no mercado? Aquilo que nós temos de fazer, e aqui nós aproximamos-nos da AD, não temos uma visão diferente, é intensificar a construção. Construção pública, construção privada e construção cooperativa. Não há outra solução. Algumas das casas que Luís Montenegro entregou, por exemplo, as casas em Oeiras, foram casas que se devem ao programa que eu lancei enquanto Ministro e aos governos do Partido Socialista. As casas que o Sr. Ministro das Infraestruturas entregou no entroncamento, a mesma coisa. Obviamente que este processo de investimento demora tempo. Luís Montenegro falava em 59 mil casas. Na realidade, desconhece o programa Primeiro Direito, porque ele prevê o investimento, não a 100%, não é investimento, a comparticipação, não a 100%, mas a comparticipação por parte da Administração Central de todas as habitações em situação de indignidade. Neste momento estão 130 mil famílias identificadas. Portanto, a legislação hoje em Portugal já prevê o financiamento por parte da Administração Central destas 130 mil casas.
Agora, o que nós precisamos é de ter casas também para a classe média. O primeiro direito foi criado para a população mais carenciada e nós precisamos de fazer casas para os filhos da classe média. E por isso a construção, impulsionarmos a construção é fundamental, bem como o aproveitamento dos imóveis do Estado. Mas quando fala em impulsionar a construção, está a referir-se a que medidas em concreto? À construção pública. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer que nós queremos constituir uma conta corrente financiada, a título de exemplo, pelos lucros da Caixa Geral de Depósitos distribuídos ao seu acionista. Não ficaremos, obviamente, limitados a eles, mas são uma forma que permite visualizar que nós queremos alimentar uma conta corrente à qual podem recorrer os municípios para poderem construir casas a preços que as pessoas possam pagar ou então para fazerem um contrato de arrendamento no regime de renda resolúvel que permita às famílias, ao fim de 15, 20 ou 30 anos, mediante o pagamento de um valor residual, ficarem com a casa para a sua propriedade. Luís Montenegro, sobre esta medida em concreto, já agora, tem sido crítica dela de usar os dividendos da Caixa Geral de Depósitos para esta conta corrente? Os dividendos da Caixa Geral de de Depósitos são utilizados para poder colaborar nas despesas que o Estado tem e, portanto, são naturalmente uma receita que entra na disponibilidade e na esfera do Estado. Nenhum programa deve estar dependente dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos, até porque eles não são garantidos. Isso faria fracassar a execuibilidade do programa nos anos em que não haveria essa receita. Mas deixe-me só dizer que o Dr. Pedro Nuno Santos escamoteou aqui aquela que é a sua grande responsabilidade. Não só as suas ideias acabaram por dar ao mercado, enfim, uma visão completamente contrária ao investimento e, portanto, ainda estamos a pagar hoje o desinvestimento na habitação que as ideias do Dr. Pedro Nuno Santos trouxeram, como ele não foi capaz de nos deixar o financiamento. Ele deixou-nos 1.400 milhões de euros que só garantiam a construção de 16 mil fogos. Nós precisamos de 59 mil já e de atingir os tais 130 mil. Mas nós precisamos de fazer mais, como ele disse. Nós precisamos de ter uma política fiscal para os jovens, como o IRS jovem, que nós alargámos no âmbito da aplicação e alargámos também no tempo para 10 anos. E sobre o Porta 65, é verdade que nós estamos com problemas de pagamento. Porquê? Porque há mais 500 candidaturas por mês. E porquê é que há mais 500 candidaturas por mês? Porque nós eliminámos alguns critérios que afastavam os jovens, nomeadamente haver um teto máximo da renda. Nós eliminámos e, portanto, as pessoas hoje podem candidatar-se, independentemente da renda que vão pagar. Aquilo que é o teto máximo é do apoio, não é da renda. Mais jovens podem usufruir desta vantagem, nomeadamente nos sítios onde as rendas são mais altas. Nós passámos de 6 recibos de vencimento que eram exigidos para 3, ou seja, é mais fácil e mais rápido poder aceder a este regime. E invertemos a lógica, que é, primeiro o jovem candidata-se e depois de saber que tem aquele benefício vai à procura da casa. Antigamente era ao contrário, primeiro tinha que encontrar a casa e depois é que ia saber se ia ter a ajuda ou não. Isto provocou, efetivamente, um aumento, mas também é preciso dizer, nós aumentámos a verba, nós aumentámos 70% a verba do Orçamento de Estado para o Porta 65. Os jovens são fundamentais, os jovens são mesmo uma prioridade máxima na política fiscal, nos serviços públicos, na habitação, porque só assim é que eles se vão manter em Portugal, só assim é que nós vamos viabilizar este nosso objetivo, que é contar com eles para os próximos anos, para a recuperação do país, para o crescimento da nossa economia. Pedro Nuno Santos, para concluirmos este tema, dou-lhe a oportunidade de rebater estas ideias. Em primeiro lugar, quando se construiu o PRR, no início havia uma verba que, aos preços da altura, permitiam as 26 mil casas. Com o aumento e com a pressão inflacionista, a verba disponível no PRR aumentou, foi atualizada para 2 mil milhões de euros. Obviamente que vai havendo, que com o impacto da inflação, tem consequências num programa que foi construído num determinado momento. E, portanto, quando foi construído com toda a verba necessária para as 26 mil casas. Agora, Luís Montenegro fala dos jovens, mas na realidade depois tem os jovens com o seu governo à espera mais de meio ano para conseguirem ter o subsídio do Porta 65 para poderem pagar a renda. Isto tem um impacto brutal na vida de jovens que têm o dinheiro contado até ao cêntimo. E, portanto, revela não só incompetência, mas alguma também falta de sensibilidade para perceber o drama que os nossos jovens enfrentam. E fala muito dos jovens, mas quem descongelou as propinas foi já este governo e quem não permite a devolução ou não quer a devolução das propinas que nós tínhamos ao mesmo nós temos ao mesmo tempo que o IRS jovem, nós tínhamos um programa de devolução
das propinas a quem entrava no mercado de trabalho português. E o governo de Luís Montenegro quer terminar com a devolução das propinas. Nós estamos a falar, no caso de licenciaturas, de mais de 2.000 euros e, no caso de mestrados, 5.000 euros, que o governo da AD quer terminar. Dá com uma mão, mas na realidade retira com a outra, terminando com a devolução das propinas. Portanto, os jovens são uma prioridade quanto baste para a campanha. Na realidade, naquilo que interessa, seja na habitação, seja nos custos do ensino superior, seja na devolução dos custos com a propina, o governo da AD não compareceu. Deixe-me só quero retorquir uma coisa muito rápida. Está com vantagem de tempo, Luís O Pedro Montenegro. Nuno Santos costuma acusar-me de só decidir para alguns, e foi exatamente aquilo que ele fez nos jovens. O passe gratuito sub-23 nos transportes públicos e o IRS eram só para estudantes, não eram para todos os jovens, como são agora. Nós governamos para todos. Pedro Nuno Santos é só para alguns. Deixo rebater esta ideia porque foi acrescentada. Não é verdade que não é verdade que governo para todos os jovens. A maioria dos jovens não conseguiu beneficiar da isenção do IMT, do imposto de selo. A maioria dos jovens não consegue beneficiar da sua garantia pública, porque ganham pouco e o preço das casas são altas. Na realidade, as propostas da AD são mesmo para alguns, como é a redução do IRC e como são algumas das medidas no caso da habitação. A maioria esmagadora dos jovens não está nas suas preocupações, nem pode beneficiar das suas políticas. Vamos terminar este assunto, meus senhores. Vamos entrar aqui numa ronda mais rápida de questões com um novo tema político. Temas para resposta rápida e, se possível, peço-vos direta, e é para ambos, se nenhum conseguir uma maioria clara, que compromisso assumem aqui hoje, perante os portugueses, sobre a vossa disponibilidade para negociar e viabilizar o próximo Orçamento de Estado, começando por si, Pedro Nuno Santos. Nós estamos a trabalhar todos os dias com humildade para dialogar com os portugueses, apresentar as nossas propostas, conseguir a confiança dos portugueses para vencer as eleições. É nesse cenário que nós estamos focados e aquilo que faremos é todos os esforços para dialogar e criar as condições de governabilidade necessárias para nós termos um governo que representa uma mudança segura, com competência, experiência e as soluções certas para os problemas. Porque veio então exigir reciprocidade há uns tempos? Porque não sou eu, quer dizer... O seu partido? Eu acho que o Partido Socialista mostrou o sentido de responsabilidade ao longo do último ano e nós vemos isso aos portugueses. Agora, na realidade, nós estamos a trabalhar todos os dias para termos a confiança dos portugueses, liderarmos um governo e tudo faremos com diálogo com as diferentes forças políticas para termos estabilidade, a estabilidade política que, infelizmente, Luís Montenegro já não consegue garantir ao país. E respeitar esta vontade do povo português de que governe o partido mais votado? Nós não conseguimos antecipar os resultados eleitorais, nem a configuração parlamentar que nós vamos ter. Aquilo que, de facto, nós sabemos à luz do ano passado é que o Sr. Presidente da República convidará o partido mais votado a formar governo. E é por isso que é tão importante que não haja uma grande dispersão de votos e que nós possamos ter os votos necessários para derrotar a AD e liderar uma mudança segura. Portanto, não assume aqui um compromisso que dê uma indicação de que poderá atuar da mesma forma como atuou no último ano. Não quero deixar aqui esse compromisso. O meu compromisso é com os portugueses, de que encontraremos as condições para governarmos com estabilidade política em Portugal nos próximos anos. Luís Montenegro, que compromisso pode assumir aqui da sua parte? O meu compromisso é que continuarei a governar exatamente com os mesmos princípios que nós demonstramos este ano. E se não for o partido mais votado? Apesar da instabilidade da posição, por exemplo, do Partido Socialista e do seu líder sobre o Orçamento do Estado, nós nunca desistimos do diálogo político, de nos aproximarmos, de cedermos e de podermos ultrapassar até aquelas que eram consideradas linhas vermelhas a bem da estabilidade do país. Nós somos um garante de estabilidade, nós garantimos a estabilidade económica, nós garantimos a estabilidade financeira, nós garantimos a estabilidade social com 19 acordos na função pública, nós garantimos, por exemplo, que este debate hoje começou sem que houvesse uma manifestação lá fora. Nós garantimos também a estabilidade política naquilo que é essencial. O governo não caiu por falta de estabilidade, o governo caiu por tática política e os portugueses têm agora na mão o instrumento que pode dar ao governo a estabilidade para que nos próximos anos continue o caminho de transformação, de valorização de rendimentos, de progresso, de prosperidade, mas também de justiça social. E garante que essa estabilidade também será garantida se a AD não vencer estas eleições? Eu garanto que vou continuar firme no propósito de estar focado nos problemas das pessoas e, portanto, garanto
que, da parte da AD, haverá estabilidade política, sendo que a estabilidade é também aquilo que os portugueses vão decidir na sua pronúncia no próximo dia 18 de maio. Muito bem. Mais um tema? Este é um tema para... Como é que Luís Montenegro pode garantir estabilidade política, prometer estabilidade política ao país, quando nós assistimos àquilo que aconteceu nos últimos 2 meses e ao menor aperto que se sentiu, atirou o país para eleições? Não pode acusar o Partido Socialista de ser fator de instabilidade. Quando nós viabilizamos a eleição do Presidente da Assembleia da República, viabilizamos-lhe um orçamento, chumbamos 2 moções de censura. O fator de instabilidade política em Portugal é exatamente Luís Montenegro. Isso foi o que aconteceu nos últimos 2 meses e era o que aconteceria se por alguma razão ganhasse. Isso não vai acontecer. Dr. Pedro Nuno Santos, e para a estabilidade política. Dr. Pedro Nuno Santos, o Presidente da Assembleia foi eleito porque nós combinámos dividir a presidência da Assembleia, metade do mandato para o PSD, metade do mandato para o PS. O orçamento foi aprovado porque, ao contrário da sua expectativa, o nível de cedência do Governo foi muito mais longe do que aquilo que o senhor queria. Todas as decisões que foram importantes nós aproximámos do Partido Socialista, apesar da tendência do Partido Socialista a se aproximar, nomeadamente do Chega, para tomar decisões contrárias, incluindo no Orçamento do Estado. O Partido Socialista não hesitou, apesar de prometer ao país a estabilidade e a aprovação do Orçamento, não hesitou em fazer aumentar a despesa em mais de 1.000 milhões de euros com o acordo político com o Chega. E os tempos estão muito equilibrados? Vamos então aos minutos finais. Luís Montenegro abriu este debate. É Pedro Nuno Santos que vai fechar, por isso Luís Montenegro tem direito ao seu minuto final. Eu quero dizer às portuguesas e aos portugueses que não estou aqui para ataques pessoais, não estou aqui para maldicência, eu estou aqui para governar, eu estou aqui para decidir, eu estou aqui para executar. Durante este ano fomos capazes de tomar decisões que estavam adiadas, arrastadas há muitos anos. Valorizámos o trabalho. Descemos os impostos sobre os rendimentos do trabalho de todos os trabalhadores e, em especial, da classe média. Valorizámos a posição dos jovens, diminuindo também a sua carga fiscal e dando-lhes incentivos para resolverem os seus problemas mais prementes, nomeadamente a compra da habitação. Valorizámos as pensões, os reformados, com o aumento do complemento solidário para idosos, com o aumento das pensões mais baixas em particular. Mas também transformámos os serviços públicos. Os serviços públicos estão em transformação. Na saúde, na educação de que nós falamos e também noutras políticas públicas. A imigração, que aliás hoje o Partido Socialista concorda mais connosco do que concordava há um ano. Na segurança, nós temos políticas proativas. E na economia, nós queremos acabar com a pobreza, mas a pobreza só acabará se nós formos capazes de criar riqueza. Pedro Nuno Santos, é a sua palavra final neste debate. Peço-lhe que se dirija aos portugueses neste minuto. Muito obrigado. Eu quero agradecer a quem nos acompanhou este debate. O debate foi importante e esclarecedor. Quero ser muito claro, dizer aos portugueses que, por exemplo, no que diz respeito às pensões, nós vamos fazer uma defesa séria do sistema público de pensões e extinguirei o grupo de trabalho para a privatização da segurança social que o governo da AD nomeou. Nós faremos tudo para baixar o custo de vida que os portugueses enfrentam. Por isso vamos ter um IVA 0 para o cabaz alimentar, IVA a 6% para todo o consumo energético. Vamos melhorar os rendimentos dos portugueses. Todos os homens e mulheres que trabalham todos os dias, de sol a sol, para sustentar as suas famílias, sabem que podem contar com o Partido Socialista. Os homens e as mulheres, os trabalhadores, as nossas mulheres, valorizar o seu papel na sociedade, no trabalho, o papel que têm junto das suas famílias, cuidar das nossas mulheres, cuidar dos nossos mais velhos, respeitar quem trabalha, especialmente os mais jovens. Pode confiar no Partido Socialista. Está concluído o debate entre os 2 principais candidatos a Primeiro-Ministro? Depois do debate vem a campanha e a decisão dos eleitores. E a escolha é dos portugueses no próximo dia 18 de maio. Muito obrigada. Boa noite. E boa noite. Boa noite, muito obrigado.